Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Turma, podcast de hoje, quando eu vou falar sobre saúde e qualidade de vida, a saúde mental é uma coisa tão importante, mas tão importante. E teve uma pessoa que durante a minha história, carreira acadêmica ainda dentro da faculdade, um dia querendo sair completamente da caixinha, eu precisava de uma outra pessoa que fosse louca, tanto quanto eu, e um pensamento mais avançado. E aí eu conheci a minha amiga, que é a entrevistada de hoje, a Giza Benchimol. Ela é estrategista de imagem e especialista emocional. Giza, seja bem-vinda. Ai, obrigada, Jeff. Foi um prazer estar aqui com você nesse dia, sabendo de toda a sua jornada, né, da nossa jornada, né, como nossos caminhos se cruzaram dentro da universidade. E a gente está aqui hoje, né? Eu acho que a gente já sonhava, já tinha esse sonho lá atrás, né? A gente ainda não sabia como estruturar, pelo menos eu estava completamente perdido. E você, quando você veio com o seu projeto como a Doutora da Alegria, cara, eu achei maravilhoso, porque assim, tudo que não é do nosso dia a dia, eu me apaixono fácil e foi uma paixão quando eu vi todo aquele seu projeto dentro da universidade. Sim, né? sim, que já foi ali um viés para trazer realmente saúde para os nossos alunos, né? Para a área da saúde, porque a área da saúde, muitas vezes, né, Jeff, você sabe que os profissionais de saúde às vezes estão adoecidos, né? Então, se a gente começar a cuidar dentro da universidade, a gente vai ter mais chances de trazer os profissionais da área da saúde mais saudáveis, né? E quando a gente vai falar sobre os profissionais de saúde, a gente lembra sempre que a gente é muito catequizado para ser muito catedrático. E às vezes a gente esquece que existe um ser humano dentro da gente. Lógico. A gente tem que servir, cuidar das pessoas, mas a gente, às vezes não, a grande maioria das vezes a gente não serve e nem cuida de nós mesmos, não é isso? É isso aí. Então, acho que para qualquer profissional de saúde que esteja assistindo a gente aqui, primeiro olhe para você, né? Sim. Para o seu desenvolvimento, porque não adianta você querer cuidar de todo mundo se você não olha para si, né? Acho que é o primeiro passo. Giza, eu estava lendo recente, até estava conversando com você sobre Cabeça de Campeão, um livro muito bacana, e ele fecha em 3 coisas bem interessantes. Ele fala que a cabeça de um campeão, primeiro você tem que sonhar, depois a gente vai ter que planejar e, por último, executar. E eu achei tão interessante esse livro porque, assim, muitas pessoas não sonham, né? Com certeza. As pessoas, elas, com essa massa de pensamento coletivo de que as coisas são difíceis, que existe crise na saúde, que a pessoa que é recém-formada ou que já é formada, que vai ser muito difícil ele criar dinheiro. Então, às vezes, as pessoas começam a limitar seus próprios sonhos, né? Ou deixam de sonhar e deixam que a vida leve eles para onde der. Aí não tem um direcionamento. Aí depois não pode reclamar, né? Não, e uma coisa interessante é que eu estava lendo em um outro local falando muito sobre quando você não sonha, te falta ideia. E aí eu vi uma frase muito bacana que falou assim, o problema não é a falta de dinheiro, o problema é a falta de ideia que você vai ter, que qualquer ideia onde você coloque em prática, você pode conseguir chegar. Você acha que hoje, no dia a dia, até com tantas informações, acaba que as pessoas estão sendo simplesmente levadas sem parar para pensar e ter ideias do que vão fazer? Eu acho assim que a gente tem muita informação e pouco aprofundamento, né? As notícias, as ideias, elas ficam tudo muito superficial, né? Então, assim, as inspirações, elas estão o tempo inteiro ao nosso redor. A gente precisa começar a fazer perguntas, né? Sim. E começar a olhar essas inspirações. Ok, eu tive uma ideia, eu olhei um negócio novo, olhei uma ideia nova que pode se transformar em dinheiro. Beleza, vamos se aprofundar, né? Vamos estudar isso, vamos procurar mentorias, vamos ver vídeos, vamos ler livros, né? Então, assim, uma ideia, ela às vezes é só uma ideia. Mas como que eu vou poder executar isso? Trazer ela do plano dos sonhos, da ideia, mas como que eu posso tornar isso real? É possível?
Quanto de dinheiro eu preciso para tornar isso real, né? Então, a gente tem que se cercar de pessoas que sabem até mais do que a gente. Por isso que é importante a gente buscar conhecimento, a gente ter mentores que já passaram por esse caminho de trazer uma ideia, de construir essa ideia e trazer para a prática. Porque, às vezes, realmente fica muito no campo das ideias. E como você falou ali do livro do campeão, né? Tem o sonho, tem as ideias e o plano de ação para aquilo se concretizar. Né? Então, ideia não falta. Você só precisa averiguar quanto tempo você vai levar para construir essa ideia em dinheiro. Mas, como você falou, as crianças, nós nascemos, os nossos filhos, a Juju está com 8, o Vini com 11, a sua está com 13 e 11. Então, assim, eles perguntam muito. Muito. Eles têm sonhos. E em que momento é que a gente perde essa capacidade? Primeiro, de ter sonho. E segundo, de perguntar. Porque é interessante, porque assim, às vezes você tem um amigo que já fez o que você quer fazer e as pessoas não perguntam. Por que a gente é blindado depois de um tempo e para de se perguntar para as pessoas e ter esses sonhos? Eu acho que a vida, os traumas, as tristezas, as experiências que são reais, né? Então, por exemplo, se você veio de um meio familiar em que os seus pais diziam assim, toda vez que você perguntava, mas mamãe, como é que esse celular funciona? Por que esse celular liga? De para uma pessoa para outra. Como que o celular liga? Como que a internet entra dentro do meu celular? Aí, para, menina, de perguntar. Fica pergunta demais. Então, assim, a gente vai tolhindo os nossos filhos de fazer perguntas. E essas perguntas que vão direcionar a criatividade, essa vontade de fazer as coisas, de descobrir como é que esse celular pega. Como é que eu estou na Rússia, eu estou na China, eu estou no Japão, eu estou em qualquer lugar do planeta e eu consigo ligar para as pessoas? Como é que é esse sistema? Então, a curiosidade, ela leva as pessoas a outro patamar. Sim. Durante a vida. Então, as pessoas, elas deixam de sonhar, primeiro pelas experiências que elas tiveram na vida, certo, né? E pelas dificuldades, pela própria história, né? do que aconteceu. Mas a gente pode voltar a sonhar, Jeff. Né? Eu acho que nós somos co-criadores da nossa realidade. É lógico que tudo leva um tempo para ser construído. Eu acho que também na internet, às vezes se vende, porque vou entrar no mercado digital e vai ser rápido, e eu vou ficar rico, eu vou ficar milionário. Gente, não é assim também, né? Sim. Então, tudo leva um tempo para ser construído e a gente precisa curtir essa jornada, né? Não pode ser uma jornada pesada. Desfrutar. Eu sempre falo do desfrute, né? A gente precisa desfrutar da vida. Então, criar ideias, voltar a sonhar. O Walt Disney sempre fala, né? Se o sonho veio para você, se você tem um sonho, significa que você pode realizar. Pode ser que vocês não tenham ainda todas as ferramentas para realizar. Mas eu não tenho dinheiro. Aí, às vezes, falam assim para mim, Giza, mas é muito fácil para você sonhar. Eu falei assim, gente, todo mundo pode sonhar, sim, né? Então, eu acho que a gente precisa criar essas oportunidades. E a gente pode escolher criar. E uma coisa que eu bato muito em casa, até conversando com minha esposa e pensando em filhos, e eu li muita coisa sobre as escolas matam a criatividade. Você concorda com essa? Concordo totalmente. A gente tem um sistema escolar, educacional falido, né? O Brasil está muito atrás do que qualquer outro lugar do planeta possa estar. A gente, na nossa cidade mesmo, a gente ou tem uma escola conteudista que passa conteúdo focado em passar no vestibular. Uhum. Então, nossos filhos passam a vida inteira, né, focados em uma prova, que não sabe nem se essa profissão eles vão querer. Uhum. Então, quem disse que o conteúdo vai valer, né? Uhum. Eu não estou te dizendo que hoje eu vejo, quando eu encontro com profissionais do RH, de RH que contratam pessoas para as empresas, eles falam assim, o conteúdo técnico, ok, mas o conteúdo emocional, a capacidade de se comunicar, a capacidade de se relacionar com as pessoas, isso vale mais do que o técnico. O técnico, eu posso sentar com a pessoa, posso passar o treinamento e ela pode aprender. Mas o relacional, ele é construído ao longo da vida.
como é a comunicação, como é a história emocional dessas pessoas. Então, é mais difícil você desenvolver isso durante a vida Sim. do que você ter uma capacidade técnica. Então, os nossos filhos, eu faço isso muito com os meus filhos. Ensino a se comunicar, ensino a se posicionar. A gente está vendo agora, né, essa época que a gente está, o quanto é importante a gente se posicionar. Porque quem não está se posicionando é uma posição. Né? Sim, é uma posição. Sim. Então, eu acho que a gente precisa ensinar para os nossos filhos que eles podem sonhar, que eles podem ser... E trazer essa liberdade, deixar a vida deles leve, porque está ficando pesado para eles também. Giza, no desenvolvimento, eu sempre levo em consideração as pessoas de sucesso que eu conheci, que vieram comigo, ou amigos de infância, ou amigos de faculdade. E a inteligência cognitiva não foi o diferencial para eles chegarem onde eles estão. O que você acha que a gente tinha que trabalhar com os nossos filhos se a gente pensa em ter pessoas que... Vamos falar sobre sucesso, e aí sucesso ele é bem abrangente. Mas o que você acha que é básico para a gente trabalhar com o filho para que lá na frente ele tenha as suas escolhas e tenha uma carreira que seja de sucesso para ele? Primeiro, aprender a ouvir não. Aprender a ser persistente, né? Entender que para a gente criar qualquer coisa na nossa vida, a gente vai cair 10 vezes. E cair 10 vezes não é derrota. É só mais um passo que você está dando em direção ao seu objetivo. Então, às vezes, eu vejo meus filhos, porque, mamãe, isso aqui deu errado. E aí já ficam chateados, aí bate porta, né? Então, treinar essa capacidade de ser resiliente, de entender, olha, isso aqui foi só uma etapa. Deu errado, mas a gente vai tentar de novo, até a gente se tornar bom naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, eu acho que ensinar isso para os nossos filhos, ensinar como comunicar, né? Eu acho que a comunicação ela é essencial, a responsabilidade emocional consigo, com seus sentimentos, né? Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, mamãe. Né? Isso aqui eu posso fazer. Não, meu filho, porque você vai estudar inglês, você vai estudar alemão, você vai estudar isso. Mamãe, eu gosto de estudar inglês. Eu só quero estudar inglês, né? Eu quero fazer um esporte. Não, porque você vai fazer isso, porque vai fazer não sei quantas aulas particulares. Quer dizer, você lota a agenda de um filho e você não dá tempo para ele ser feliz. Né? Para ele ser leve, para ele ser criativo, para ele fazer coisas diferentes no dia a dia. Você não dá espaço. A agenda de uma criança hoje, ela está tão lotada quanto de um adulto. E aí não tem esse tempo para quê? Para ser criativo, para brincar. Então, criança precisa brincar, precisa construir coisas, precisa ser leve, fazer esportes, andar ao ar livre. Né? Então, são coisas que hoje, nós que a gente trabalha fora, às vezes, as crianças ficam lá enfurnadas no computador. Né? Então, a gente precisa trazer esse equilíbrio para eles. Sabe que semana passada eu estava saindo aqui do estúdio, estava eu, o Márcio, o dono do estúdio, a Karen, a primeira dama do Márcio, e a gente acabou indo almoçar no Banzeiro, e chegou lá para comer um peixe, e eu encontrei o Marcos Pianges, não sei se você já viu, sim, que ele fala muito sobre a postura do pai na criação. Sim. E eu corro a minha vida atrás exatamente disso, do equilíbrio onde eu tenho que ter tempo. E eu vou te dizer, eu tenho muito tempo com meus filhos, porque eu acho interessante, as pessoas quando falam sobre sucesso, a grande maioria vai procurar um sucesso profissional. E eu acho que o maior sucesso que se pode ter é da sua família. Porque se você, dos seus filhos, porque é o seguinte, do que adianta eu querer dizer que o meu colaborador, eu fiz o cara ter sucesso, mas meu filho não teve sucesso, né? Então, quando eu encontrei o Marcos lá, eu não quis ser invasivo, ele estava sozinho, só passei e falei, olha, eu só ia falar para ele, olha, quando você puder, no final de tudo, eu queria só tirar uma foto com você. Aí ele falou assim, não, fique à vontade, você quer falar alguma coisa? E, cara, eu achei tão bacana. E aí foi a troca de experiência exatamente de ser pai, de eu poder, meu filho, ter a liberdade toda noite, sentar comigo, deitar na cama e falar, perguntar,
que a gente estava voltando, perguntar um monte de coisa e falar o que ele tem que falar. E eu vejo isso. Uma vez eu vi o Murilo Gun falando uma história seguinte: toda vez que me falam que uma pessoa é bilionária, ele pergunta assim, mas a que custo? Está no terceiro, quarto casamento, o filho, ele já tentou se suicidar, vive depressivo, vive tomando remédio, ele é viciado em alguma droga lícita ou ilícita. Então, assim, eu vejo que quando você não tem o equilíbrio, você começa a ter você vai puxar para um lado, você vai deixar outro. Se você só quiser trabalhar, você vai deixar a sua família de lado. Aí eu acho que a grande fase do equilíbrio é essa daí. E para mim ainda continua sendo o sucesso dos meus filhos. Eu brinco, porque eu vi um cara falando sobre que ele teve muito sucesso financeiro e como empreendedor. E um dia ele foi almoçar com o pai dele falou assim: olha, meu filho, eu tive sucesso. Sabe por quê? Porque você teve sucesso. E eu fico feliz por isso. Agora eu quero saber se você vai ter sucesso. Porque o seu sucesso não é esse. O seu sucesso é você vai conseguir fazer com que seu filho tenha sucesso como você. Aí ele falou assim: cara, meu pai quebrou minhas pernas. Né? Porque essa motivação... O que você entende? O que você tem de trabalho com as suas filhas exatamente para o sucesso delas? Eu me lembro que eu já venho nessa vida estudando, né? E em 2016 foi o primeiro treinamento que eu criei. Uhum. E eu criei um treinamento chamado Oratória Kids. Por quê? Porque o meu maior desafio era a minha comunicação, né? O meu posicionamento. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que ensinar meus filhos a se comunicarem. E aí eu me lembro que eu peguei e falei assim, mas eu não posso fazer um curso só para o meu filho, só para a Zara e para o Natan, né? Não dá para fazer isso. Então, eu criei um treinamento. E eu me lembro que eu fiquei muito feliz que foram 33 crianças. Que legal! E foi o meu primeiro treinamento que eu dei com o único intuito de ensinar os meus filhos a se comunicarem. Então, a gente fez várias experiências com criatividade, que eles tinham que contar uma história com os objetos que eles pegavam dentro da mala mágica. Então, foi um momento muito legal, onde a gente lidou com medo. Então, esse momento, eu acho que foi um momento assim, crucial na vida dos meus filhos, para eles perceberem o quanto a comunicação era importante para a vida deles, né? Uhum. Então, acho que essa daí foi uma virada de chave minha, né? Do que eu não gostaria que eles fossem, que eles sofressem por essa dificuldade que eu tinha em relação aos meus pais, né? Como assim, antigamente era uma coisa assim muito rigorosa, muito rígida. Então, eu tinha medo de expor as minhas ideias, o que eu sentia. Se eu simplesmente não queria comer um prato num restaurante, eu comia porque eu tinha que obedecer. Então, isso faz com que eu olhe para o meu passado, para a minha história, e queira que os meus filhos tenham uma história diferente. Mas aí eu tenho que dar ferramentas para eles, né? Porque a gente sabe o quanto que a genética, quanto a história de vida nossa está dentro deles também. Eu queria fazer um parêntese aqui para a gente conversar como se fosse um clube do livro, tá? Porque Perfeito. Eu achei bem interessante uma pessoa que falou o seguinte... Cara, você quer ter sucesso. Existem livros de pessoas que tiveram sucesso. Se você ler, vai te adiantar em 2 a 5 anos da sua vida. Então, assim, eu quero ser campeão de alguma coisa. Tem livros que te ensinam. Então, as pessoas não têm o hábito de ler. O brasileiro, eu acho que no mundo todo, é uma das populações que tem o mais baixo índice de leitura. Só que tem livros que marcaram muito a minha mudança de chave, mudança de pensamento. Um deles eu anotei aqui é Descubra Seus Pontos Fortes, de Don Clifton. Uhum. Tenho certeza que você já leu. Já li. E eu achei maravilhoso quando eu comecei a ler que ele falou o seguinte, olha só, o seu ponto fraco nunca vai ser forte, então esquece os teus pontos fracos. E aí ele conta uma história de um grande empresário que ele foi conversar e ele perguntou qual era o ponto fraco e o cara falou qual era o ponto fraco dele. Aí ele falou, o que você fez para melhorar isso? Ele falou assim, nada, eu pago uma pessoa dentro da minha empresa para fazer o que eu não faço bem. Por quê? Porque eu preciso focar no que eu sou bom. Você concorda comigo que
a grande maioria das pessoas não sabem seus pontos fortes? Sim, claro. Não descobrem quais são as suas fortalezas, né? Eu não sei agora, não estou me lembrando agora, mas tem um teste na internet que a gente faz. Eu posso até verificar depois para você colocar em algum lugar, onde você identifica quais são as suas maiores fortalezas. E aí, identificando isso através de um teste, você fica mais claro para você exatamente isso, né? Trabalhar o que você já tem de bom. Porque mesmo aquilo que você já tem de bom, às vezes a gente precisa lapidar. Por exemplo, eu hoje, que eu trabalho com estratégia de imagem, de comunicação, isso sempre foi inato dentro de mim. Mas, durante um período da minha vida, foi abafado. Eu sempre gostei de aparecer, de ir na televisão. Quando eu era pequena, eu ia pedia da minha avó no Rio de Janeiro para ir para programa de televisão. Então, eu sempre gostei dessa área da comunicação, mas isso foi abafado dentro de mim. Então, quantas pessoas estão assistindo a gente agora que os sonhos de criança foram abafados? E, geralmente, os talentos estão ali. Né? Que eles estão mais aflorados, estão mais livres quando a gente é criança. Então, identificar, fortalecer esses hábitos e esses talentos vai fazer com que, exatamente o livro indica, né? Trazer alguém para substituir, porque senão é perda de energia. Você perde muita energia se esforçando muito para ficar bom naquilo que você não sabe tanto. Não, eu anotei, porque esse livro, para quem não leu, você vai ter... O início do livro você vai começar e vai ter um momento que ele pede para você fazer um teste dentro do site deles. Olha aí, tá vendo? Só que esse site é fechado, tem um códigozinho no final do livro, que é só para a pessoa que comprou o livro. Só que eu achei interessante porque, assim, você vai respondendo, lógico, você vai dando o que você é. Para mim, saiu... meus pontos fortes são 5 que eles dão. Ativação, carisma, comunicação, futurista e positivo. Ativação é essa do Do It. Eu estou aqui no podcast porque eu entrei e o Márcio tinha todo o aparato e eu olhei e falei, Márcio, eu quero começar o meu podcast. Ele falou assim, poxa, mas esse aqui é meu, a parte dele. Eu falei assim, não, eu não quero o seu. Tinha uma mesinha que o pessoal tomava café aqui no estúdio. Eu falei, joga essa mesa para cá e a gente vai começar ali. Mas você vai começar desse jeito? Ele falou. Então, assim... Entendendo os pontos fortes, você começa a querer esquecer o que você é fraco. O que você é fraco não vai adiantar. Não adianta eu querer pegar esforço, jogar em uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Então, o mais importante é a gente colocar. Mas, especificamente sobre comunicação, diferente de você, eu sempre brinco dizendo que baiano não nasce, baiano estreia. Então, assim, a comunicação sempre foi muito forte. E você sabe, a sua formação inicial na odontologia, nós somos muito catedráticos. Então, universidade, no meu caso, Universidade Federal, então, assim, uma coisa extremamente catedrática. Então, você ser comunicativo e até na forma que você aborda o paciente, porque eu sempre abordava o paciente de uma forma que, às vezes, aqueles professor, doutor, PhD, eles não gostavam. É como se eu estivesse me dando muito para o paciente, muito aberto com o paciente, e eles não aceitavam aquilo. Não, você tem que ter uma postura de médico. E a postura de médico era você ser distanciado, você não podia ter essa conexão que eu não entendia o porquê não. E eu lembro que, aí quando você fala sobre as necessidades das mentorias, livros, eu lembro que a primeira mentoria que eu fiz, a Marina Figueiredo foi quem foi minha mentora. Ela falou assim, olha, escreve tudo que você quer fazer, até os teus devaneios. E aí eu fui colocando. Eu coloquei comunicação. Ela falou assim, a gente veio, ela falou assim, comunicação, o que você quer com comunicação? Aí eu falei assim, ainda não sei. Ela falou, então bota isso daqui, a gente vai fazer coisas para curto prazo, médio prazo e longo prazo. Deixa para o longo prazo, porque isso aqui vai ficar no forno, a hora que você quiser. E aí foi que veio a Rádio CBN, e aí que veio o podcast. E quando eu fui abrir o podcast, a primeira pessoa que eu liguei foi ela, para dizer assim, cara, achei, tá aí, olha. Há 5 anos atrás, você falou para mim, para eu deixar anotado, deixar guardado, e a gente tem que rever o que a gente anotou. E, cara, eu achei maravilhoso, porque aí você vê que aquele sonho, como a gente começou o podcast, ele estava lá, ele estava escondido, estava guardado, e ele se materializa, mas desde que você deixe bem anotado. Fala em anotação, eu sei que você
é extremamente organizada e você ainda nos bastidores estava falando para mim sobre como é que você age. A gente já falou sobre os sonhos, mas o planejar, como é que você planeja, como é que a pessoa que está assistindo a gente, como é que ela tem que planejar a vida dela para ela conseguir chegar aonde ela quer? Eu sempre estipulo, assim, metas de 3 meses, metas de 6 meses e metas de 3 anos. E aí, essas metas, elas estão muito claras, né? E eu boto no papel e eu boto num painel, né? Então, eu boto imagens dessas metas e eu boto escrito, que eu escrevi essas metas, boto nesse meu painel. E eu tenho um acompanhamento, hoje eu faço um acompanhamento com uma coach de produtividade. Então, 2 vezes no mês, a gente checa. Né? Então, eu aprendi através de algumas ferramentas como o Google Agenda, como o Trello. Então, no Trello, por exemplo, que eu adoro, eu tenho lá todas essas metas muito bem estabelecidas e o plano de ação que eu tenho que fazer para atingir essas metas. Então, com isso, eu tenho um ritual. Então, como eu mudei... Teve um livro que eu li que é assim, mude seus horários e mude sua vida. Sim. E também aquele O Milagre da Manhã, né? Eu me lembro que logo quando eu li o primeiro Milagre, quando eu li O Milagre da Manhã, eu falei assim, pelo amor de Deus, esse povo é louco. Como é que esse povo acorda 4, 5 horas da manhã? Tá louco, isso daí não é para mim não. Porque eu sempre dizia para minha mente que eu era uma mulher da noite, que eu não era uma mulher do dia, né? E quando eu tive um desafio pessoal, eu passei a acordar 5, 4 horas da manhã todos os dias. Então, no Trello, eu organizo, Jeff, até as minhas orações. Aí você até perguntou assim, né, o que você tem que ensinar também para os filhos? Esperança e fé, né? Então, isso é uma coisa que eu ensino para os meus filhos. Então, eu tenho um ritual da manhã. Então, no ritual da manhã, quando eu abro o meu Trello, eu tenho a sequência de orações que eu tenho que fazer. Que legal. Então, eu sei o que eu vou fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, eu tenho isso e fico sempre revendo as minhas metas, porque a gente muda. Então, de tempo em tempo, eu olho e falo assim, mas isso aqui não faz mais sentido, essa meta aqui. Por quê? Porque eu mudo. Eu mudo de visão, eu agora não quero mais isso daqui, isso aqui não faz mais tanto sentido para mim. Aí eu mudo a meta. Tá tudo bem eu mudar a meta, né? A minha vida muda, eu mudo os sonhos, né? Às vezes a gente tá numa situação e aí aquilo muda de uma hora para outra, aí você muda as suas metas, né? Interessante você falar 2 pontos. O horário. Eu lembro que toda vez que eu precisei exatamente entrar no mestrado, eu lembro na minha residência médica, porque eu chegava muito cansado, eu não estava conseguindo estudar. E tinha um professor que ele cobrava, um cirurgião que era staff, falou, já você está operando muito bem, mas você não está estudando. E aí toda vez que eu chego num ponto desse, eu lembro que eu falei para minha esposa, eu falei assim, olha, eu tenho 3 opções. Uma é desistir da minha residência, eu estava lá em Goiânia, e falei assim, desistir para mim nunca foi uma opção. A segunda é passar 2 anos aqui dizendo que a culpa é porque tem muito trabalho e eu estou cansado. E a terceira, cara, dá um jeito. E como é que eu consegui dar um jeito? Eu comecei a dormir 9 horas da noite e acordava 4 horas da manhã. Então já vai 9, 10, 11, 12, mais 4, 7 horas. Eu dormia 7 horas todo dia. Só que 4 horas da manhã eu acordava descansado, eu acordava bem, eu estudava de 4 às 5 todo dia. Minha esposa já deixava o cafezinho lá, tomava um banho frio para dar aquela despertada. E aí eu passei 2 anos estudando de 4 às 5 da manhã. Então, assim, não tem mágica, né? As pessoas querem que as coisas aconteçam do jeito que ela quer. Não, poxa, você tem que mudar. E sobre mudar também, é interessantíssimo quando a gente vai falar sobre metas. Às vezes tem coisas que você quer e você coloca como meta, como você falou, você vai mudando. Esse ano de 2022 que a gente está, era para eu estar começando o meu doutorado. Tive propostas, só que eu comecei com podcast. E aí eu falei assim, poxa, calma aí, mas o que me faz mais feliz nesse momento? E eu lembro que às vezes quando eu tenho essas mudanças radicais, a minha esposa ela tem toque, então ela quer tudo bonitinho, é tudo escrito, aí tem que organizar e tem que fazer aquilo dali. E aí ela fala assim, mas meu filho, você queria tanto isso.
Eu falei, olha só, você está no verbo certo. Eu queria, hoje em dia, eu não quero mais. Outra coisa também que eu acho interessante, um livro que marcou muito, que eu li recente, Gisé, Roube como Artista, do Austin Kleon, que ele fala muito o seguinte, que nada mais é do que o benchmarking, onde você vê, cara, você vê coisas que as pessoas fazem e você pode fazer também. Sim. Pode fazer iguais. E ele fala muito isso, que se você copia exatamente uma pessoa, isso é plágio. Sim. Mas se eu pego um pouquinho de cada pessoa, que é o que acontece quando a gente lê livros, a gente Sim. assiste palestras, quando a gente faz mentorias, você é original, porque Perfeito. Você é uma soma de coisas. O que te motiva no dia a dia? Aonde é que você roubou? Quem são as pessoas onde você roubou para ser a Gisa que é hoje? Eu acho que assim, todas as experiências, né? As minhas mentorias, as viagens, né? Eu digo que hoje o que eu quero na vida é ter experiências que mudem a minha mentalidade. Então, por exemplo, ano passado eu fui para Dubai. E quando eu cheguei lá, eu tenho certeza que eu mudei a minha frequência. Só de estar naquele lugar. E uma pergunta que sempre me norteia é por que não? O Sheik de Dubai, eles perguntaram aqui, ele disse assim, eu quero construir o maior prédio do mundo. Eu quero construir o maior shopping mall do mundo. Aí diziam para ele, mas para quê? Você quer construir o maior para quê? Vai fazer uma enorme desse? Vai ser complicado, né? Arrumar um arquiteto, um engenheiro, a estrutura, o material. Aí ele virava assim, mas por que não? Então, a pergunta, por que não, me move. Então, assim, eu gosto de viajar, eu gosto de ler livros, eu gosto de fazer mentorias, eu gosto de escutar pessoas que tiveram experiências diferentes. Então, às vezes, eu conheço um casal de indianos que foi para a Índia e que estudou algumas coisas. Então, eu sou um mix de todas essas pessoas que eu admiro, que eu aprendi com essas pessoas. Então, hoje, a pessoa que eu me tornei, que eu estou me tornando ainda, porque nunca vai acabar, Sim. Né? São as inspirações desses meus mentores. Eu anotei aqui, experiências que mudem a minha mentalidade. E, às vezes, eu acho que as grandes pessoas sonhadoras, e eu me coloco nisso, e desde que eu te conheci, eu sei que isso é forte. Eu acho que até uma das empatias iniciais nossas foi exatamente isso. Na busca de experiências e de mudanças de mentalidade. E eu vejo que, às vezes, ao olhar das outras pessoas que não conseguem ter isso daqui, é meio taxado como doido, muito sonhador, você está entendendo? Que a gente brinca, Gisa... tá lá, doutora Alegria, da felicidade. É isso, da felicidade, desculpa. Doutora Felicidade, pelo amor de Deus. Me então, poupa, assim, ela nem é feliz assim. Se ela for nem ver, feliz, se você for ver um pouquinho, ela não é feliz assim como ela está falando. Teve algum problema ali que ela não é feliz desse jeito. Mas o interessante é a gente conseguir levar essa vida leve e essas experiências, e eu tiro muito isso. Todas as viagens que eu fiz, todos os países que eu conheci, todos os estados, porque a gente também só pensa que a gente vai ter lá fora. Não, cara. Não. As conexões são muito importantes para moldar o nosso jeito de ser. Gisa, eu sei que a gente falou sobre como sonhar, como planejar, tá? E você falou algumas coisas sobre execução. Mas assim, como não sair do foco? Porque eu acho que a perda de foco é uma das coisas que muitas pessoas que estão nos ouvindo até agora falam assim, até aí eu fui. Mas aí teve um momento que eu perdi o foco. Como é que eu faço para não perder o foco? Primeiro você tem que entender que você vai perder o foco. Não existe ninguém que não perca o foco. Até porque coisas acontecem. Por exemplo, eu fiz o meu planejamento início do ano, estabeleci minhas metas, que eu ia fazer lançamento, que eu ia fazer isso, aquilo outro. Aí veio a doença da minha mãe, que me tirou 2 meses de qualquer meta que eu tinha que fazer, qualquer foco. Então, a gente estabelece as nossas metas, a gente continua ali naquele caminho, mas você tem que saber que você vai sair. Aí, como que a gente faz para voltar? Eu vou dar a minha estratégia, tá? Então, eu tenho o mapa da visão dos meus sonhos em vários lugares da minha casa. Legal. Então, quando você entrasse no meu quarto, eu tenho um painel de vidro, onde eu coloco as imagens do que eu quero. E eu tenho lá também escrito as minhas metas de 3 meses, 6 meses e 3 anos.
Então, eu tenho no meu escritório, eu tenho no meu quarto, então, os lugares que eu mais estou. Então, eu estou sempre olhando aquilo ali, porque às vezes a vida vai tirar a gente do foco. Sim. E está tudo bem, porque às vezes a gente precisa resolver problemas pontuais. Às vezes um filho, às vezes uma mãe, às vezes um problema familiar. Então a gente tem que entender que a gente vai sair. Só que como é que eu faço para eu voltar para o foco? Eu volto a olhar as minhas metas. Eu resolvo aquilo ali que eu tenho que resolver, saio do foco e aí eu digo, ok, resolvi. Agora, vamos voltar para a trilha do trem. Assim como funciona com as nossas dietas, com as nossas reeducações alimentares, sim, com uma atividade física. Você está 80-20. Então, 80% do tempo vai fazendo aquilo que precisa ser feito. E os 20% você vai sair. Você vai sair, não tem jeito. Né? E não se cobra tanto, né? Uhum. Porque eu acho que a nossa jornada, ela vale mais do que eu atingir a meta. Isso sim, eu entendi também. Então, se eu vou curtindo, ai, meu Deus do céu, eu quero idealizar um espaço assim, assim, assado, ok. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que fazer isso. Ok, mas às vezes eu dependo de um terceiro, aí o cara não entrega. Então, vão coisas acontecendo, mas vai no tempo, né? Não adianta eu acelerar e eu querer também me sobrecarregar, senão eu vou estafar. Uhum. Então, hoje, eu vou sair do foco. A gente sai do foco. Então, sai, ok, sair, mas volta. Volta como? Visão. Sim. Bota a visão no celular, faz um videozinho das imagens da onde você quer chegar, bota em vários lugares que o seu cérebro, de repente, está totalmente desfocado, saiu da trilha do tempo. Epa, mas é isso aqui que eu quero chegar. E aí você consegue se reconectar. Então, essa é a estratégia que eu uso, visão, e aceitar que a gente vai sair em algum momento. Olha, uma vez eu vi uma pessoa falando isso e eu concordei porque eu tive sorte de ter uma parceira desse jeito. Eu vi uma pessoa falando, você sabe que se a coisa vai dar certo ou não, se você vai sair ou não do foco, pergunte para o seu cônjuge. Então, assim, a minha esposa, a Kali, eu acho muito interessante, porque existe o foco, a perda de foco às vezes pode ser pontual em alguma coisa que você tem que apagar fogo ou resolver, como era da doença da sua mãe. Mas existe, às vezes, o ego, existem coisas. Eu lembro uma passagem só, eu lembro uma vez que cheguei em casa e falei, meu amor, recebi uma ligação e as pessoas tinham um grupo de amigos, um grupo de médicos querendo me apoiar para eu ser diretor da universidade, da faculdade da ESA, né, da Escola de Saúde. Medicina, odonto, enfermagem e educação física. Aí ela falou assim, poxa, legal. Mas a pessoa quem me fez o convite falou que, como a gente ia viajar, para a gente parar e pensar e conversar, porque é muito pesado e você tem que estar do meu lado. Aí ela falou assim, eu vou te fazer uma pergunta. Vai tirar do teu foco, do que você quer para o seu futuro, do seu consultório e da sua vida? Eu falei assim, vai. Ela falou, então tá respondido. Acabou, cara. Acabou ali. Porque a gente, às vezes, é ludibriado por várias coisas. Sim. E o ego, se a gente deixar... Porque, assim, financeiramente não ia levar para onde eu queria. Nada do que eu tinha proposto, eu tinha de meta de vida. E era tão limpo, tão transparente, que a minha esposa sabe. E ela sabe tanto que ela consegue falar assim, opa, peraí, volta, perfeito, sai, volta pra cá. Perfeito, e eu achei maravilhoso, que eu falei assim, lógico, eu sei que nem todas as pessoas têm um parceiro, um cônjuge, que vai te dar isso daí, mas eu achei legal, porque eu falei assim, olha só que interessante. Era uma coisa simples, porque o meu sonho e minhas metas são tão transparentes para mim e para ela. E para os meus filhos. Ai, que lindo. Eu passo isso para os meus filhos. Então, ela consegue dizer assim, opa, faz uma pergunta só, vai sair do teu foco? Vai. Falei, então, volta para eles. É isso aí. Então, olha só que legal, né? Ela fez a pergunta, né? Se você aceitar isso vai se aproximar ou vai afastar? Então, isso serve para tudo na nossa vida. Essas ações aqui, essas tomadas de decisões, porque nem todas as oportunidades são para a gente. Exatamente. Então, a gente precisa aprender a filtrar. Parece assim, eu não sei se tu já leste o livro Mais Esperto que o Diabo. Não, esse está na minha fila já. Tem que ler esse livro, porque esse livro, para mim, é sensacional. Porque é exatamente isso, sabe? Imagina assim, a gente tem
sabe, tem os anjos, tem a intuição, né, que está nos guiando para realizar um certo sonho. Mas aí, no caminho, vão vir outras propostas, outras oportunidades que a gente, olhando de fora, fala, nossa, mas isso daqui pode até ser assim, eu posso ganhar dinheiro com isso aqui, mas vai sair da onde a gente tem que chegar. Então, nem todas as oportunidades são para a gente. Então, a gente precisa sempre olhar, isso vai ser bom para mim? Isso vai ser bom para minha família? Isso vai ser bom para o caminho que eu quero trilhar? Porque o que a gente vive é só o hoje, é só o agora. Né? Isso vai me edificar, né? Vai ser bom para mim, para a sociedade. Eu vou ajudar pessoas, eu vou poder criar dinheiro também com isso. Então, são coisas que a gente tem que sair dessas armadilhas. Sim. E se a gente não estiver atento, a gente se sabota. E agora, quando você falou, também me veio a outra noção que as pessoas falam e não é besteira. Você é a média dos seus 5 melhores amigos e se você é o mais inteligente do local, você tem que mudar. Exatamente. Porque você já não vai conseguir mais ganhar. Você precisa ter essa troca interessante do dia a dia, da visão das pessoas. Eu estava falando para você sobre a história do... eu achei interessante a pessoa falando o seguinte, olha, pague um almoço para a pessoa que você conhece que mais tem sucesso. Mas pague e faça com que prolongue esse almoço em 2 horas e ouça o que essa pessoa tem para falar. E dali provavelmente vai vir 1, 2, 3 ideias que você vai levar para você e pode fazer com que mude a sua vida. Sim. Você concorda com isso? Concordo totalmente, né? Esse aí é o nosso network, né? Então, eu acho que a gente se cercar de pessoas que sabem mais do que a gente faz a gente elevar. Então, a gente vai no fluxo, né? A gente vai pegar uma frequência ali, mas a gente tem que estar aberto, né? E reconhecer quem são essas pessoas que a gente vai colocar do nosso lado. E quando você vai falar sobre esse assunto, eu vou lembrar, recentemente você foi a Portugal, você foi palestrar. Sim. E eu vi um vídeo seu com um menino novo, mas muito promissor, chamado Augusto Cury. O que você aprendeu ali com ele, com esse contato? Meu Deus do céu, foi assim uma experiência extraordinária, porque eu vim de lá com uma frase dele, né? Se faça pequeno para ser grande. O que eu mais gostei, eu vou te confessar, é que o meu filho estava passando por uma dificuldade, sofrendo bullying na escola, e aí eu disse para ele assim, professor, meu filho sofreu bullying, tarará, e ele agora está estudando numa escola que tem o seu programa de inteligência emocional. E aí eu queria que o senhor mandasse um recado para ele. E aí, sabe o que ele disse? Ele mandou um recado para o Natan. Ele disse assim, Natan, meu querido, que bom que você agora está numa escola que vai acolher você. Então, seja feliz, viva bem com seus amigos da escola, com seus professores, né? E saiba que tudo isso que eu fiz é para você ter uma vida melhor. Então, eu achei aquilo de uma humildade tão grande. Um homem tão grande se fez pequeno para mim. Então, eu aprendi nessa viagem, com essa experiência, que a gente tem que se fazer pequeno para ser grande. Não é porque você tem toda a sua sabedoria, todos os cursos que você fez, que você vai deixar o seu ego dominar você. A gente, às vezes, tem que se fazer pequeno para ser grande. E isso foi assim o meu maior aprendizado. Então, ele lá falando de inteligência emocional, né, falando do mercado imobiliário, né, olha só que coisa legal, né? Ele desenvolveu um programa que vai ter inteligência emocional dentro dos condomínios. Então, vamos supor, você está com um problema com a sua esposa. Aí você chega lá na cabine dele e diz assim, problema com a esposa. Aí ele vai aparecer e vai te dar conselhos. Então, é você entender que a família, ela precisa ser cuidada, curada, né? Sim. Então, se fazer pequeno para ser grande. Poxa, que legal. Giza, eu queria trazer um último assunto para a gente, que é a autopercepção. Eu acho que muitas das pessoas não conseguem ter a autopercepção, às vezes não sabem, a gente já falou até os seus pontos fortes, mas às vezes assim, se reenergizar, como sair do olho do furacão. O que você tem que falar para as pessoas sobre a autopercepção?
Autopercepção é uma coisa que a gente precisa treinar e parar um pouco, sabe? Porque às vezes a gente está no piloto automático, né? Às vezes você senta no restaurante para comer uma comida, quando você vê já acabou o prato. Você está dirigindo de um lugar para outro, quando você vê você já chegou no lugar e você nem teve percepção do caminho, das flores, das árvores, dos prédios, do movimento das pessoas. Você não olha nada, você não vê nada, né? E eu sempre faço um teste com as pessoas, eu falo assim, olha a sua mão, né? E aí eu peço para ele olhar atentamente as unhas das mãos, ver se tem alguma unha quebrada, se tem alguma cutícula se tem algum arranhão. E é impressionante como as pessoas olham para suas mãos e percebem coisas que nunca tinham visto antes. E isso é um primeiro passo, sabe? A gente se auto-observar, fazer uma meditação, contemplar a natureza. Quando a gente começa a contemplar e olhar as coisas como elas realmente são, com atenção plena, isso começa a disparar dentro da gente essa nossa autopercepção. Então, precisa sair do piloto automático, contemplar a natureza, ter experiências com a natureza, pisar no chão, sabe? Olhar quais são os resultados da sua vida hoje. Como é que está a sua vida familiar? Como é que está a sua vida financeira? Como é que está os seus relacionamentos com seus filhos, né, com a sua família, no seu trabalho? Está tudo um caos? Então, peraí, olha para você. Pode ser que você esteja provocando tudo isso na sua vida. Então, a gente parar um pouco desse vitimismo, que é o mundo que está contra mim, que eu que sou injustiçado, que meu chefe é que é um chato, as pessoas querem me derrubar porque eu sou sou um anjo, né? E a pessoa... Então, começar a parar assim, peraí, todos os meus relacionamentos estão errados. Peraí, toda vez eu estou na pindaíba financeiramente. Peraí, meus filhos estão com problema, né? Então, minha esposa está com problema, o meu marido está com problema. Então, para um pouquinho, pede ajuda. Sim. Pede ajuda. Então, se você está numa situação como essa hoje, peça ajuda. Procure um psicólogo, procure um coach, né? Procure um mentor. Agora, tem que ser pessoas sérias, sabe? A gente tem muitas pessoas que estão se aproveitando dessa... A gente sabe que a gente veio de uma pandemia, pessoas desenvolveram dificuldades emocionais muito grandes. Então, a partir disso, procure ajuda. Que eu acho que é um passo muito bom para a gente começar a desenvolver essa autopercepção. Legal. Giza, para a gente acabar, eu sempre perguntava para as pessoas sobre um livro e uma música. Livro, eu acho que a gente já falou vários. Mas assim, existe uma música que marcou você ou marca você ainda hoje? Uma música? E se tiver de repente, ou se você me disser o porquê, você fique à vontade. É aquela do Journey, Don't Stop Believing. Então, assim, em vários momentos da minha vida eu escutei essa música porque me dava força, sabe, assim, nos momentos difíceis. E uma outra música também que assim, eu acho que foi assim, no momento mais difícil da minha vida, eu ouvi ela mais de 50 vezes, que é a música Raridade, do Anderson Freire, onde ele fala o seguinte, que mesmo que ninguém reconheça você, não tem problema, Deus já reconhece o seu valor. Então, aquilo para mim foi como se fosse assim, me tirasse ali do fundo do poço, né? Então, são músicas que eu sempre volto a ouvir, Don't Stop Believing, do Journey, e essa música da Raridade, que conduzem a minha vida. Assim, de vez em quando eu vou lá e escuto de novo, porque me dá força, porque para mim é isso, não pare de sonhar, não desista nunca, e entenda que mesmo que o mundo inteiro não reconheça você, Deus já reconhece, isso já é o suficiente. Giza, queria te agradecer demais. Eu queria agradecer na realidade, e aí foi Deus, os astros, não sei quem foi, de colocar você na minha vida. Oh, meu Deus. De todas as conversas que a gente teve, as pessoas quando vêm, na realidade a gente vem uma soma, e eu te falei isso na última vez que a gente sentou, para te dizer que eu nunca saí de uma conversa que sentasse eu e você, que eu não saísse melhor. Obrigada. Por isso que eu te trouxe aqui. Muito obrigado. Obrigada. Estou muito feliz. Pessoal, um beijo. Até o próximo Jeff Podcast.